Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilhar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 14, do versículo 37 ao 41. Marcos 14, dos versículos 37 ao 41. Evangelho de Marcos. A palavra do Senhor diz assim: Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quero meditar um pouquinho com os irmãos a respeito do tema oração. O principal exercício da fé, a oração. Eu quero então compartilhar com os irmãos a respeito desse assunto que é tão importante e oportuno no tempo que nós estamos vivendo. Claro que ela é importante e é oportuna em todo o tempo. Portanto, nós vamos orar em primeiro lugar. A nossa gratidão, Senhor, por esse momento tão importante na nossa vida, quando abrimos a Tua Palavra e queremos, Senhor, compartilhar com os irmãos a respeito da beleza da Tua Palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, ao nosso coração. Senhor, nós sabemos que sem Ti nada nós somos. Por isso nós te pedimos nesta hora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra seja realmente real, eficiente, verdadeira e que realmente possa alcançar os nossos corações. Usa, Senhor, a nossa vida. Nós oramos com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. O principal exercício da fé. Calvino definiu a oração como o principal exercício da fé. Todo ato de culto nasce da oração. Os reformadores, quando determinaram então os pontos da reforma, principalmente os pontos para o culto reformado, eles então destacaram 4 pontos, que são eles: leitura e proclamação da palavra, celebração da ceia do Senhor, as ofertas, os dízimos para a oferta missionária, para a missão diaconal e também as orações. São esses 4 pontos que foram escolhidos pelos reformadores para que o culto reformado fosse realmente eficiente, verdadeiro,
porque sem a oração, nós nada podemos fazer. E aqui então está, esses elementos nos falam então do diálogo de Deus com a comunidade cristã. Deus fala, a comunidade cristã responde. Então Deus fala pela palavra, o diálogo de Deus, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que fala e fala pela palavra e fala pelos sacramentos. Então Ele fala e depois a comunidade de fé, ela vai responder e responde através da oração, através das ofertas, da sua fidelidade. Então os irmãos, vão responder com a oração falada, a oração cantada, a oração silenciosa, a intercessão, a súplica, seja qual for. Mas nós respondemos à voz de Deus pela oração. A oração não pode ser apenas para o nosso interesse. Não sejamos egoístas, A nossa oração tem que ir além de nós. Chegar até o outro, ir até os confins da terra. Mas Deus ouve e atende a nossa oração. Porque senão a fé se torna uma fé imatura, uma fé subnutrida. Portanto, então nós devemos buscar, realmente orar, mas com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um cristão, ele tinha um barquinho e ele atravessava as pessoas de um lado para outro daquele lago. E ele escreveu, então, em cada remo, no remo da esquerda, ele escreveu a palavra fé, e no remo da direita, ele escreveu a palavra ação. Certa ocasião, um curioso perguntou para ele, por quê? Se você remar apenas com o remo da fé, o que acontece? E aquele irmão então começou a remar só com o remo do lado esquerdo, e o barco começou a só dar volta para o lado esquerdo. E aí ele pegou o remo do lado direito e remava só com o remo do lado direito. E o barco só dava volta para o lado direito. E aí o irmão então pega os dois remos ao mesmo tempo e rema. E aí o barco vai para frente. Oração, fé e ação. Esses pontos, essas palavras não podem estar desligadas uma da outra. Oração, fé e ação. Para você entender isso, para você ver que ambas são importantes e que nenhuma sobressai mais do que a outra, faça em casa um triângulo de 3 partes iguais e escreve de cada ponta dele essas palavras: oração, fé e ação. Então essas palavras não podem estar desligadas uma da outra. Portanto, meus queridos irmãos, a nossa liturgia, a liturgia reformada, ela tem então 4 pontos também. 4 pontos: a liturgia da entrada, a liturgia da palavra, a liturgia da ceia, a liturgia do envio. 4 pontos da nossa liturgia. A liturgia da entrada. A liturgia da entrada é quando nós então começamos o nosso culto com adoração. E aí nós podemos usar o texto do profeta Isaías, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por que 3 vezes santo? Porque nada é tão santo quanto o nosso Deus. Então isso é uma adoração a Deus. Depois vem contrição, é a minha entrega, é o meu curvar, é a minha vida entrega. Perdão, pedido de perdão, a minha dedicação, é as minhas ofertas ao Senhor. Então esse seria o primeiro ponto, a liturgia da entrada. Segundo ponto seria a liturgia da palavra. Aí vem leitura da palavra de Deus no Antigo Testamento, leitura no Novo Testamento, leitura das cartas,
vem a oração de iluminação, vem a mensagem, a proclamação da palavra, vem aí um momento de profissão de fé, de batismo, afirmação, restauração, e depois aí vem então a liturgia da ceia, que é então a orientação, a palavra de orientação, oração de gratidão, partir do pão, o distribuir, o partir, que é comunhão, cântico e oração final. E a liturgia do envio. A liturgia do envio é um momento bastante importante também, momento de aceitar o desafio. Estou saindo do culto, estou saindo da igreja para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Momento de atuarmos em prol do reino de Deus. Então, vou sair para servir. Momento da missão, momento da minha vida, da família, momento de consagração pessoal, momento de ser sal da terra, luz do mundo. Portanto, a oração, esse envio é fundamental na vida da igreja. No culto, nós precisamos descobrir a ação progressiva de Deus. O nosso culto precisa ter esta ação progressiva, vinda ao encontro do seu povo. Então nós vamos ouvindo, adorando, vamos nos aproximando, Deus falando, comunhão, e nós vamos crescendo. O culto é um momento do nosso abastecimento espiritual. É no culto que nasce a luz capaz de iluminar o mundo inteiro. Quando aceitamos os desafios da palavra de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando nós aceitamos esse desafio, nós vamos com certeza responder como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Você está disposto a aceitar o desafio da palavra de Deus? Mas fé, oração e ação. Oração, desde os tempos mais remotos da caminhada cristã, os antigos têm orado. Quais os motivos para a oração? Eu não sei qual é o seu motivo, eu não sei se você tem motivos, mas tem muitos motivos na Bíblia. Eu vou destacar alguns. O motivo do rei Ezequias: orou por vida longa, quando ele estava então ali, sabendo que ia morrer, ele pediu, orou, clamou e Deus o abençoou, acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Daniel orou por auxílio de Deus, pedindo ajuda de Deus. Está lá em Daniel 9,16. Então Daniel pedindo o auxílio de Deus. Davi, então, por misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Não permita, Senhor, não deixe que o Teu Espírito Santo se retire de mim. Quando cometemos erros, é o caso de Davi, ele ficou com medo de que Deus retirasse o Espírito Santo da sua vida. Elias orou para não chover e Elias orou para chover. Ana orou, pedindo um filho ao Senhor. E é tão importante que na oração é bom nós pedirmos e também entregar ao Senhor. Ana pediu e Ana entregou aquilo que ela pediu ao Senhor. Qual é o lugar da oração? Onde devemos orar? Jonas orou no alto mar. Numa hora de desespero, clamou a Deus porque estava indo por caminhos errados. E ele pediu ajuda e Jonas foi salvo porque fez uma oração de gratidão ao Senhor. Num terraço, em cima de uma laje, como o caso de Pedro, esperando o almoço ali no terraço,
ele teve uma visão de Deus, orou ao Senhor. Atos 10, versículo 9. Como eu já falei do rei Ezequias, no leito de enfermidade. Devemos orar ao Senhor no deserto, como Agar, aquela escrava que estava fugindo da sua senhora. Ela então orou ao Senhor. E aqui é a primeira teofania na vida de uma mulher, manifestação de Deus. Deus então fala com Agar e Agar volta. Também em plena rua, Jairo foi pedir ajuda a Jesus e no meio da rua ele pediu essa ajuda. Também no cárcere, na prisão, numa cadeia, como o caso de Paulo e Silas, ali louvaram ao Senhor, oraram ao Senhor. Numa montanha, Jesus orou numa montanha, mas Jesus orou também na cruz, assim como o ladrão também orou na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual é o tempo da nossa oração? Longa ou curta? Pedro orou uma oração de 3 palavras. Senhor, salva-me. Aquele publicano orou uma oração de 7 palavras. Quando ali no templo, orando ao Senhor, ele então bate no peito e então ele diz para o Senhor que não era digno, nem de olhar para cima. Então ele orou uma oração de 7 palavras. E também muitas outras orações. A oração de Moisés, uma oração longa, mas não é a questão do tempo. A oração é fundamental, seja ela pequena, seja ela longa. Quando eu recebi um tiro no pescoço, eu orei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. Oração e trabalho. A oração exige muito daquele que ora. Se você ora, Deus vai cobrar mais de você. Um não é substituto do outro. A oração não substitui o trabalho. O trabalho não substitui a oração. Nós não vamos alcançar, por meio da oração, aquilo que somente podemos alcançar pelo trabalho, e vice-versa. Então, Deus dá comida ao pardal, mas Deus não joga comida no ninho do pardal. Mas há uns impedimentos da oração. O que nos impede de orar? Quais são as causas principais? Falta de fé. Quando não temos fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O que duvida é semelhante à onda do mar. Quando duvidamos, também não oramos porque não acreditamos. São dúvidas, que nós temos, impede a oração. São poucas as orações feitas com fé hoje. Hoje nós falamos muito, mas praticamos muito pouco. Também a falta de perdão é um outro motivo dos quais nos leva a desviar da oração, porque a palavra de Deus diz assim: deixa a tua oferta no altar, vai lá, pede perdão, volta e oferece a tua oferta ao Senhor. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, com teu amigo, seja quem for. Então, voltando, faze a tua oferta. Mas também o espírito de cobiça, egoísmo, amor próprio, assim como devemos dar, nós devemos dar, assim como pedimos ao Senhor, Deus nos dá, nós devemos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. O que tapa, diz lá em Provérbios 21, 13, o que tapa os ouvidos ao clamor dos pobres, vai clamar e não vai receber. Então, se você está recebendo o bênção do Senhor, ore, peça para que Deus também
derrame as bênçãos sobre a vida do outro, esteja você pronto para fazer isso também. Então Ana pediu um filho, Deus o deu, e Ana entregou o seu filho ao Senhor. Uma outra causa bastante também que nos desvia da oração é a desarmonia no lar. Quando há intriga, quando há problemas, então nós também deixamos de orar. Desobediência a Deus, uma outra causa terrível. Uma vida desobediente não terá poder na oração. A palavra do Senhor, Isaías 1,15, Zacarias 7,13, diz assim: quando multiplicares as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vaidade, uma outra causa. Tem muita vaidade nesse mundo, tem muita vaidade, às vezes no meio cristão, a vaidade. Então Deus não olha para o vaidoso, Deus olha para o humilde de espírito. Também a idolatria. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Também a preguiça é uma outra causa, a preguiça física, preguiça espiritual. Só há um remédio eficaz para a preguiça: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Jesus, o modelo de oração, orou antes do seu ministério, orou no início do seu ministério, orou no meio do seu ministério, orou no fim do seu ministério. No deserto, orou no deserto, orou no monte, orou no Getsemane, orou na cruz, orou na escolha dos 12 discípulos, orou na multiplicação dos pães, orou na ressurreição de Lázaro. Ele não só ensinou, mas viveu. Exemplo de fé, oração e ação. Jesus foi esse exemplo marcante na nossa vida. O principal exercício da fé é a oração. O principal exercício da oração é a ação. O principal exercício da ação é a fé. Portanto, queridos, tenha fé, ore ao Senhor para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa família. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? A nossa gratidão, Senhor, por esse momento tão importante na nossa vida. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida dos corações. Senhor, esteja abençoando a vida da Tua igreja, a vida dos Teus filhos, espalhados, Senhor, por este mundo afora. Guarda também a nossa igreja, guarda o nosso presbitério, as igrejas do nosso presbitério. Cada vida esteja, Senhor, renovando, fortalecendo, dando a alegria do Teu Espírito, o desejo de voltar a congregar, a cultuar, a glorificar o Teu nome. Abençoa-nos. Nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção. E também te pedimos por essa pandemia, pedimos para que a vacina seja realmente normalizada, que comece para valer. Senhor, não deixe que as autoridades fiquem olhando para o seu umbigo, mas que olhe para o outro, olhe para o povo brasileiro, olhe para as pessoas. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a Tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente e o nosso coração em Ti, Jesus. A minha família e a família espalhada em cada lar, em cada lugar, que o Senhor esteja abençoando. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te guarde. Deus te abençoe.